Olá, turma! Estamos juntos para mais uma aula de educação física. Hoje nós temos a temática de sedentarismo. Então, nós vamos discutir um pouco das consequências da inatividade física no nosso corpo, como o nosso corpo ele se apresenta quando ele não faz uma atividade física, quais as doenças que o nosso corpo é suscetível a adquirir quando esse corpo ele não pratica uma atividade física regular. Então, nós vamos discutir as consequências desse sedentarismo. Pois bem, sem perda de tempo, vamos iniciar. Bom, o que vem a ser o sedentarismo? Como podemos definir esse termo? O sedentarismo, ele nada mais é do que a falta ou a grande diminuição da atividade física. Ou seja, você é considerado uma pessoa sedentária quando você ou tem pouca atividade física no seu dia a dia, pouco gasto calórico, ou quando você praticamente não faz nada. O indivíduo que gasta poucas calorias por semana com atividades ocupacionais, ou seja, de trabalho, de estudo, de escola, também é considerado uma pessoa sedentária. Então, se você, por exemplo, vai para a escola de moto, de carro, em vez de bicicleta ou a pé, você pode ser considerado ainda mais uma pessoa sedentária. Porque o sedentarismo, ele não somente está ligado com a atividade física vigorosa, com o esporte, mas com as atividades do dia a dia, o caminhar, o pedalar, o correr, tudo isso faz parte dessa inatividade física. E para deixar de fazer parte desse grupo de pessoas sedentárias, o indivíduo ele precisa gastar pelo menos 2.200 calorias por semana, que pode ser tanto em atividades físicas como em atividades do dia a dia, como eu falei para vocês. Para a gente ter ideia, atividade física é qualquer movimento corporal que é produzido por músculo esquelético que resulte num gasto de energia. Professor, não entendi. Traduzindo, tudo que você faz que exige o movimento do seu corpo pode ser considerado uma atividade física. Então, se você caminha muito durante o seu dia, se você faz atividades dentro de casa, lava louça, varrer casa, tudo isso gera um gasto de energia. Quanto mais atividades desse tipo você faz, menor é a tendência de você ser sedentário, porque você se aproxima desse gasto calórico de 2.200 calorias. Então, para que você tenha uma vida mais saudável, uma vida cheia de vigor, de disposição, você precisa ser uma pessoa ativa, que gaste calorias durante a semana. O acúmulo de calorias no nosso corpo resulta em você ganhar muita massa corporal, muita massa gorda, ou seja, você vai engordar, você não vai conseguir ter uma vida saudável. Tudo isso traz inúmeros problemas para a saúde. Quais são essas consequências desse sedentarismo? O sedentarismo ele está associado com diversas doenças, principalmente a questão da obesidade, que é o excesso de massa gorda dentro do corpo. Também está associado com a perda de massa magra, que está relacionado com os músculos, além de dores nas articulações, na coluna principalmente. Se você sente muitas dores nas costas, pode ser uma consequência dessa inatividade física. Além de pressão alta, que também é chamado de hipertensão arterial, as doenças do coração, as doenças cardíacas, o encurtamento dos músculos, a má postura, cansaço, dores musculares, estresse. Então, tudo isso são consequências de não se praticar uma atividade física e você adquirir muita massa gorda dentro do seu corpo. E tudo isso interfere em vários sistemas do corpo.
Por exemplo, no caso dos músculos, que a gente chama de músculo esquelético, que são aqueles ligados aos ossos, existe um fenômeno chamado de atrofia muscular, que é a atrofia dessas fibras, dessas pequenas fibras musculares, além da perda da flexibilidade, que é aquela capacidade de você se esticar todo, além de também comprometer vários órgãos que são funcionais dentro do nosso corpo, que são primordiais para um bom desenvolvimento da nossa saúde. Então, aqui são algumas das consequências desse sedentarismo na nossa vida. As doenças que são mais relacionadas com essa vida sedentária, como eu já falei para vocês, é principalmente a hipertensão arterial, diabetes, obesidade. A hipertensão arterial, ela está associada, além de você não fazer atividade física, com um consumo excessivo de sal. Então, se você costuma comer muito produto industrializado, muito sódio na sua dieta, você tem uma tendência, quando ficar mais velho, ter pressão alta. Além da diabetes, que é a quantidade de açúcar muito grande no sangue. Então, você que faz um consumo muito alto dos mais variados açúcar, você também tem a tendência a desenvolver uma diabetes. Além, é claro, da obesidade, que é você aumentar muito a sua massa corporal. Então, você vai aumentar muito de peso e isso pode trazer inúmeros problemas para a saúde. É como vocês observam na imagenzinha aí que eu trouxe para vocês, ó. Aqui é um cidadão no ano de 2000, bem magrinho, na frente do computador. O computador era enorme. Então, é como se o computador fosse gordo nessa época e ele magrinho. No futuro, no ano de 2012, mudou muito as coisas. O computador ficou magrinho, ficou fininho, pequeno e ele engordou muito. Então, essa é uma das consequências da inatividade física, desse sedentarismo. É você ter muita massa no seu corpo. E essa massa é uma massa ruim porque é uma massa gorda. Existem dois tipos de massa no nosso corpo, que a gente chama de massa magra, que é relacionado com os músculos, que quanto mais você tiver massa magra, melhor, e a massa gorda, que está relacionado com a gordura no nosso corpo. Essa, quanto menos você tiver, melhor. Então, as pessoas que geralmente têm um peso corporal muito grande, elas podem desenvolver hipertensão, diabetes, obesidade. Outras doenças também são associadas a essa vida sedentária, é a ansiedade, o aumento do colesterol, o infarto do miocárdio, que é uma doença do coração. Então, é provado cientificamente que as pessoas que fazem atividade física, exercício físico ou algum esporte, elas diminuem a sua ansiedade, os níveis de colesterol diminuem. Então, a probabilidade de você ter uma doença do coração, como esse infarto do miocárdio, também diminui. O sedentarismo ele é considerado o principal fator de risco para a morte súbita e o agravamento da maioria das doenças. Então, geralmente, pessoas que morrem do nada e não sabem, às vezes, o motivo, isso é chamado de morte súbita e pode estar relacionado com diversos fatores, como os que eu falei para vocês aí. A vida sedentária, você não fazer atividade física é ruim. Quando você, além de não fazer atividade física, você ingere álcool, fuma, tudo isso acaba aumentando esses fatores de risco, o que vai prejudicar ainda mais a sua saúde. Então, se você é uma pessoa que não faz atividade física e, além disso, bebe, fuma ou usa qualquer outro tipo de droga, sua vida vai diminuir muito por conta desses problemas que vão ser trazidos para a sua saúde. Como a gente deixa de ser sedentário? Aí eu coloquei para vocês uma tirinha do Garfield. Ele lá deitado,
pensando, de repente bateu uma vontade de fazer exercícios. Continuou deitado e depois pensou, ainda bem que passou. Isso é ser uma pessoa sedentária, que a gente popularmente chama de preguiça. Como a gente deixa de ser sedentário? Para você deixar de ser sedentário, você não precisa praticar um esporte, fazer parte de competições, não. Para você atingir o mínimo de atividade física semanal, existem várias propostas que podem ser adotadas, como andar, correr, pedalar, nadar, fazer ginástica, jogar bola, empinar pipa, correr na rua, brincar de amarelinha. Tudo isso pode ajudar a diminuir esse sedentarismo na sua vida. O que é recomendado? É recomendado que você faça qualquer dessas atividades que eu falei, pelo menos 3 vezes por semana. O ideal é que seja de 3 a 5 vezes por semana. Mas se você fizer pelo menos 3, digamos que segunda, quarta e sexta, já está de bom tamanho. De mais ou menos 40 a 60 minutos. Ou seja, se você fizer ali próximo de meia hora de alguma brincadeira, de andar, correr, é de bom tamanho. Se você mora muito longe da escola, geralmente próximo do residencial, e você vai de bicicleta para a escola, é uma coisa muito boa, porque além de você estar indo para a escola de bicicleta ou a pé, você já está fazendo a sua atividade física semanal. E isso vai lhe ajudar muito a deixar de ser sedentário. Então, é algo muito bom que você também pode fazer. Então, aí são algumas dicas de como você deixar de ser sedentário. Então, lembre-se, para que você seja considerado uma pessoa ativa, você deve fazer de 3 a 5 vezes por semana as atividades com pelo menos 40 minutos de duração. E é importante sempre lembrar que essas atividades elas não ultrapassem uma hora, porque tudo demais também pode ser prejudicial. Então, o recomendado é de 40 a 60 minutos. Existem ainda alguns problemas que são associados aos exercícios. Como eu falei para vocês, fazer exercício demais também pode ser prejudicial. Quando você faz uma atividade competitiva, que é muito intensa, ela tem que ser acompanhada por um médico e por um professor de educação física. Geralmente na escola, vocês já devem ter visto os times de futsal treinando, a equipe de badminton, os meninos do atletismo, do ciclismo. Todos esses alunos, eles fazem uma atividade competitiva, que é muito mais intensa. Então, uma vez por ano, nós vamos lá no postinho, conversamos com o médico para que ele assine uma ficha e autorize esses alunos a praticarem essa competição. Por quê? É algo muito intenso, que demanda esforço físico muito grande. E se você for um indivíduo portador de alguma doença, nesse caso tem que ser avaliado pelo médico de uma forma muito criteriosa para que ele possa liberar essa prática de exercício físico. Porque, por exemplo, se você tiver um problema no coração e for fazer qualquer exercício físico, você pode ter uma parada cardíaca ou mesmo morrer dentro das aulas de educação física ou de uma competição. Então, daí a importância de você conhecer o seu corpo e sempre passar por um médico para que ele diga, você pode ou não fazer atividade física. Então, é uma dica muito legal. Então, o médico liberando você para fazer os exercícios físicos e o professor de educação física, no meu caso, vou indicar para você qual a melhor atividade que você vai fazer. Então, vou indicar se é o badminton, se é o ciclismo, o atletismo, o futsal, mas é claro, você tem que ter o seu gosto também. Então, professor, mas eu prefiro o vôlei, então você vai para a equipe de vôlei. Isso para uma atividade competitiva. As aulas de educação física é outra coisa, é vivência, é participação,
e o que nós estamos falando aqui é de uma atividade competitiva. Aí um exemplo dessas atividades competitivas que são feitas dentro da escola. Então, desde criancinha, nós estimulamos os alunos a praticarem alguma atividade física. Aqui a equipe até 11 anos de idade, que a gente chama de mirim, as equipes de voleibol, ciclismo, badminton e inúmeras outras atividades que a escola sempre oferece. E claro, lembrem-se de sempre que forem fazer alguma atividade dessa natureza competitiva, de procurarem um médico, de sempre avisar o seu professor que você possui algum problema de saúde, para que não tenhamos nenhum problema de saúde, nenhum imprevisto. Bom, quais são as recomendações que nós devemos seguir para praticar os exercícios físicos? Seguir o bom senso e praticar como um hábito de vida. Então, você precisa ter em mente que as atividades físicas elas devem ser feitas todos os dias, nem que seja de uma forma mais restrita, de uma curta duração, mas que ela possa fazer parte do seu dia a dia. Quando você sentir qualquer problema, qualquer desconforto durante ou depois de um exercício físico, ou você avisa o seu professor de educação física ou você procura um médico imediatamente, porque isso pode ser um sinal de algum problema mais grave. Então, se você sentir um aperto no peito, uma falta de ar muito grande durante ou após o seu exercício, procure um médico imediatamente e não esqueça de comunicar ao seu professor. O exercício ele não precisa e não deve ser exaustivo se o propósito for a saúde. Então, se você quer fazer uma atividade física, um exercício físico para melhorar a sua saúde, ele não precisa ser algo desgastante. Ele tem que ser algo prazeroso, que você vai ter um leve cansaço, mas que após a prática você está ali já pronto para uma outra atividade. Então, não precisa ser aquela atividade extremamente cansativa. Então, aqui são algumas das recomendações iniciais. Outras recomendações que nós sempre passamos a todos que vão fazer as atividades é usar uma roupa adequada. Use uma roupa leve, que facilite a transpiração, evite fazer atividade física de calça jeans, de roupas muito pesadas, porque isso impede a evaporação do suor e isso pode causar alguns problemas térmicos no corpo. Então, use sempre roupas leves, procure usar um tênis quando você for fazer tanto a aula de educação física quanto sua atividade física particular. Por quê? O tênis ele ajuda na proteção dos pés para que você evite se machucar, para que você evite ter escoriações. Então, use sempre roupas leves e tênis, de preferência sempre com meias, porque o suor, quando ele é em contato com o tênis, sem uma proteção, no caso as meias, ele facilita a proliferação de bactérias que podem fazer com que aquele famoso chulezinho apareça. Então, é sempre recomendado. Após a atividade física, você colocar seu tênisinho um pouco no sol, lavar as meias. Então, são questões extremamente recomendadas quando você for fazer sua prática. Durante o exercício, é sempre importante você estar com sua garrafinha de água, beber bastante água, se hidratar, principalmente na época de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que na nossa região é o período mais quente. Então, sempre hidrate-se, em qualquer época do ano, mas nesses meses, principalmente, você tem que ter um reforço nessa hidratação. Escolha uma atividade, escolha um esporte, uma modalidade que você goste, que lhe traga prazer e que a intensidade desse exercício seja boa e tolerável para você. Então, algo que faça bem para você. Então, escolha sempre a sua atividade por uma afinidade, pelo seu gosto. E não esqueça nunca de consultar um médico antes de fazer
sua atividade física, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. É o ideal você sempre procurar um médico para avaliar a sua situação, saber se você está liberado para essa prática. Então, são algumas das recomendações que são extremamente importantes de serem seguidas.